Olá, povo de Deus! Vamos dar início a mais uma semana Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelha de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, irmão Paulo. Muito bom ter você conosco esta manhã. Nós estamos iniciando a Manhã com Deus, uma forma de estarmos conscientes da presença de Deus para meditarmos juntos na palavra do Senhor e nos preparar para esse dia. Nós estamos no Salmo de número 139, o versículo de número 17 e 18. Diz assim: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Nesta manhã, nós estamos aqui no Salmo de número 139 e estamos lendo: Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus mais elevados que os nossos caminhos. Bom dia, Lídia. Nós estamos no Salmo 139, o verso 17 e o verso 18. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que prestar muita atenção no que ela está dizendo. Aqui está dizendo assim: os pensamentos de Deus são preciosos. Aí você para um pouco para pensar e diz assim: eu faço a seguinte pergunta para você, vê se você consegue responder com rapidez. Aonde estão os pensamentos de Deus? Porque o salmista está dizendo assim: Deus, os teus pensamentos são preciosos para mim. E aí eu pergunto para você: aonde estão os pensamentos de Deus? O que você acha? Em que lugar eu encontro os pensamentos de Deus? Vamos lá. Sejamos rápidos na resposta para ganharmos tempo. Aonde estão os pensamentos de Deus? Aonde estão os pensamentos de Deus? Porque o salmista está dizendo: os pensamentos de Deus me são preciosos. Para que nós possamos apreciar os pensamentos de Deus, nós temos que saber aonde os pensamentos de Deus estão. Pois é, o irmão Paulo acertou. Os pensamentos de Deus, na verdade, o irmão Paulo bateu na trave. Ali, porque assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra. Por que ela é a palavra de Deus? Porque ela é um livro que tem um monte de coisa escrita. E esse monte de coisa que está escrito nesse livro é a palavra de Deus, ok? Um escritor, há milhares de anos atrás, ele sentou, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu. Então ele escreveu o quê? A palavra de Deus. Então eu quero ler a palavra. Eu não falo assim: eu quero ler o pensamento, porque não faz sentido eu ler o pensamento, já que o pensamento é algo que está na mente. Agora, se o salmista está dizendo: o pensamento de Deus são tantos que eu não consigo contar, é porque o pensamento dele está elevado e ele pensa os pensamentos de Deus. Por que eu estou dizendo que os pensamentos de Deus estão na nossa mente? Porque senão não faz sentido, por exemplo,
Colossenses, no capítulo de número 3, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Significa que eu tenho que ir para a Bíblia, pegar a palavra, injetar ela no meu pensamento e pensar os pensamentos de Deus. Por exemplo, o autor do Salmo 119, ele diz assim: admiráveis são os teus testemunhos, a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Isso significa que nós temos que olhar para a palavra de Deus, ler a palavra, ler a Bíblia e trazer a Bíblia para dentro da nossa mente e pensar os pensamentos de Deus, ou seja, pensar o que a Bíblia está escrevendo, está nos transmitindo. Isso significa memorizar a Bíblia, mas guardei a tua palavra no meu coração, então eu estou memorizando a Bíblia, mas significa também que eu estou pensando o que a Bíblia pensa. E quando nós chegamos numa situação como o salmista, e ele fala assim: os teus pensamentos, como é grande a soma dos teus pensamentos. Ele está dizendo assim: a palavra de Deus está habitando dentro de mim com tanta força, ela me faz pensar nela. Imagina você, vamos mudar um pouco essa perspectiva. Quem Jesus é para você? Lembra que Jesus chegou e disse aos discípulos: o que o povo diz a meu respeito? Aí um diz: é profeta, o outro disse: é Jeremias, é Elias. E vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro disse assim: tu és o filho do Deus vivo. Tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: Pedro, porque disseste isto, porque você pensa isto a meu respeito, sobre a tua palavra, sobre a tua fé, eu vou levantar a minha igreja. Agora, note uma coisa. Quem Jesus é para você? Já falamos, ele é o Filho unigênito de Deus. Mas, na verdade, para nós, Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele é o noivo amado. Nós somos como a noiva, a virgem preparada para o esposo. O que significa isso? Que nós amamos a Jesus como nosso noivo. O que significa isso? A noiva pensa o tempo todo no noivo. A noiva, ela tem ciúme do noivo. A noiva, ela quer o tempo todo estar do lado do noivo. Então, quando aqui está dizendo: quão precioso, ó Deus, são os teus pensamentos, significa todo momento eu quero me voltar para o noivo, porque eu quero expressar o meu amor para o noivo. E Jesus disse: quem me ama guarda as minhas palavras. Então, todo momento eu estou trazendo à memória a palavra de Deus. E quando eu começo a trazer a memória e ter prazer na palavra, ela vai se multiplicando na minha mente do tanto quanto ela está na palavra escrita. Quer dizer, a palavra escrita, ela vem para a minha mente e ela fica o tempo todo fervilhando os meus pensamentos. Sabe quando você não consegue dormir porque você está preocupado? É a mesma coisa, você não consegue dormir porque os pensamentos de Deus estão tomando conta de você. Imagina você não conseguir dormir porque você não para de pensar os pensamentos de Deus, meditar na palavra de Deus. Então é isto que o Senhor coloca. Nós temos que fazer com que a palavra de Deus saia da letra escrita e volte para os nossos pensamentos e os nossos pensamentos se acoplem
se una aos pensamentos de Deus. Pai, nós nessa manhã queremos aprender a pensar os teus pensamentos. Nós queremos aprender, Senhor, a ter tantos pensamentos teus na nossa mente que a gente não consegue mais contar. A gente olha para um lado, ele está ali. Volta para o outro, ele está lá. Que o teu pensamento flua. Que a tua palavra, quando nos alimentamos nela, ela seja guardada em nosso coração e o tempo todo pensada e repensada na nossa mente. Que os nossos pensamentos se elevem aos teus pensamentos, Senhor. E que a nossa vida será muito mais leve se vivermos desse modo. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro, então. Agora que a gente sabe aonde estão os pensamentos de Deus, temos a palavra de Deus e temos os pensamentos de Deus que estão em sintonia com a palavra de Deus. Por isso nós estamos meditando na palavra. Então nós vamos para o verso 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Deixe-me colocar uma coisa para vocês. Os pensamentos de Deus devem ser os nossos pensamentos. Só que tem um drama. Aquilo que absorve a nossa atenção é que molda que molda a nossa identidade, ele molda a nossa identidade e ao mesmo tempo ele define o nosso comportamento. Aquilo que eu olho molda a minha identidade e define os meus pensamentos. Imagine você o seguinte: Jesus é o fundamento da vida cristã. Então vamos supor que o irmão Paulo ele comprou 2 terrenos. Um terreno ele comprou para investir e outro terreno ele comprou para morar. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa para nós, a gente faz da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Vamos imaginar que o irmão Paulo comprou 2 terrenos, um do lado do outro. Aí ele chama o engenheiro e fala assim: nesse terreno eu quero edificar uma casa. E naquele terreno ali é para investir. Aí a pessoa vem no terreno e faz o fundamento do terreno. Faz um fundamento bem fundo. Olha, ele encontra a rocha, coloca todo o suporte ali no terreno e o terreno está pronto para levantar uma casa. O irmão Paulo pode escolher levantar naquele terreno que tem aquele fundamento uma casa de 1 andar, 2 andares ou até 10 andares. Então o irmão Paulo fala assim: eu vou levantar um prédio de 10 andares porque eu vou morar no último andar e vou alugar os restos e os outros andares e vou ter uma renda própria. Ok, então tem aquele terreno e ele edificou quer edificar um prédio de 10 andares. Mas aí, imagina que aí ele entrega para o engenheiro fazer a obra e o engenheiro pega a planta e aí ele descobre que o irmão Paulo tem 2 terrenos. E ele fala assim: ué, aonde que eu vou fazer o prédio? No terreno A ou no terreno B? Em vez dele ligar para o irmão Paulo, ele fala assim: é no terreno B, é certeza, o terreno B é mais bonito que o A, então eu vou fazer o prédio no terreno B. Aí aquele engenheiro começa a construir o prédio que o irmão Paulo pediu para ele, 10 andares, no terreno B. Acontece que no terreno B não tem fundamento. O fundamento estava no A, mas como o engenheiro não perguntou, ele pensou que o fundamento estava no B. E o fundamento subiu 10 andares e quando chegou no último andar, o prédio caiu. Porque Jesus disse que a gente ou constrói a terra, a casa na pedra, na rocha, ou constrói a casa na areia. Então, o terreno precisa ter o fundamento que é Cristo.
E aí, se a gente constrói no terreno errado, o fundamento cai. Então vamos lá. O que é a moda? A moda é aquilo que o estilista define de acordo com o que ele imagina a tendência daquele ano. Ok? Então eu vou dar um exemplo simples. Existe uma calça chamada slim. É uma calça que se apega no corpo. Faz mais ou menos 2 anos que eu não consigo comprar uma calça, porque não tem em nenhuma loja que eu vou comprar, eu encontro uma calça que não seja slim. Então eu não compro calça. Faz 2 anos que eu não compro, porque a gente não acha. Ontem nós fomos numa loja e achamos numa queima de estoque uma calça que não era slim. E aí eu falei, não vou comprar aquela calça. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho o meu estilo de vestir. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu nunca, na minha adolescência, eu nunca usei uma calça que não tivesse sido feita por um alfaiate. Eu não comprava calça pronta. A minha mãe mandava fazer todas as minhas roupas. A minha calça, a calça eu tenho certeza, ela mandava fazer em um alfaiate. Então, a minha maneira de vestir, ela já é determinada pelo meu jeito de ser. E a moda não vai mudar, não é porque a moda se tornou slim. Então, como eu sempre tinha um alfaiate fazendo a minha roupa, eu não dependia da moda. E aí o que acontecia? Acontecia que quando a moda mudava, eu percebia que as minhas roupas ficavam fora de moda. Mas depois de um tempo, a moda voltava e eu descobria que as minhas roupas entravam na moda. Mas eu não dependia da moda para vestir a minha roupa. Por isso que hoje tem essa calça slim, mas eu não visto a calça slim, porque ela não faz parte da minha maneira de vestir. Agora você vai dizer o seguinte, por que no Amanhã com Deus você está falando da calça? Porque aqui está dizendo assim, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O que é tecer no seio da mãe? É fazer o meu corpo do jeito que ele é. E hoje, a pessoa olha para o seu corpo no espelho e não concorda com o seu corpo. E aí ela muda, essencialmente o seu corpo. Por exemplo, ela pode mudar o seu corpo por uma cirurgia plástica. Ela pode mudar o seu corpo por uma tatuagem. O que ela está dizendo? A moda hoje é fazer cirurgia plástica, o nariz tem que ser de um jeito, a bochecha tem que ser de outro, a barriga tem que ser de um jeito, então ela faz lipoaspiração, ela molda o seu corpo, porque ela não está conformada com o corpo que ela tem, e ela molda este corpo. É óbvio que a gente tem que entender uma coisa, muitas vezes é necessário um procedimento cirúrgico no corpo, para corrigir algo, em que, se não for corrigir, é em prejuízo à saúde. Mas é diferente, por exemplo, eu tatuar o meu corpo não vai me trazer nenhum benefício de saúde. Exatamente, eu comer demais também não vai me trazer benefício na saúde. Mas o que eu quero colocar com isso? É que quando eu estou olhando para mim de forma complexada e querendo olhar para esse mundo e pedir para o mundo criar o molde em mim, eu não estou com os pensamentos de Deus. Eu não estou olhando a maneira como Deus me teceu. Eu não estou assombrado com a forma que Deus me deu. Eu não estou feliz em perceber que Deus me criou como um ser único, com uma impressão digital única, com um DNA único. Mesmo eu vindo do meu pai e da minha mãe, eu tenho a minha própria característica, a minha própria forma. E como isso não ocupa os meus pensamentos, então o que ocupa os meus pensamentos é aquilo que o mundo me dá como forma. E ao invés de eu me conformar com aquilo que Deus me dá, eu me conformo com o que o mundo está me dando.
E aí eu vou me moldar de acordo com o mundo. O mundo muda e eu mudo de acordo com o mundo, ao invés de eu me conformar com aquilo que Deus fez de mim e me alegrar e ser grato por aquilo que sou. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor. Porque quando Davi fala dos pensamentos que são assombrosos, é porque ele olhou para si sob os olhos de Deus, sob Teus olhos, Senhor. E quando o Senhor gastou 9 meses nos tecendo no ventre da nossa mãe, para que nós saíssemos algo que é aquilo que o Senhor fez e desenhou para nós. Mas quando a gente fica, a gente não aceita aquilo que o Senhor fez de nós, então nós começamos a deixar o mundo nos moldar. Senhor, que os Teus pensamentos realmente, Senhor, nos domine, e que a gente possa aprender a ser grato por aquilo que o Senhor fez em nós e está fazendo. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o nosso café da manhã. E diz assim, verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Olha só, o irmão Paulo havia dito que a palavra, os pensamentos de Deus está no meu coração. Aí está. Sonda o meu coração. E eu disse que os pensamentos de Deus estão na minha mente. E aqui está. Conhece os meus pensamentos. Então, eu estou pedindo, o que eu quero tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. E o que eu desejo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. O que eu quero e o que eu desejo é que vai produzir o meu comportamento, os meus hábitos de vida, os meus propósitos, os meus referenciais, a minha maneira de enxergar o mundo. Então, nós estamos colocando aqui a questão da moda. O mundo muda a moda. O mundo faz a moda. A moda, ela é um instrumento de venda. Então, por exemplo, por que eu compro ovo de chocolate na Páscoa? Eu poderia comprar ovo de chocolate o ano inteiro, naquele pacotinho de ovo de chocolate. Mas imagina você, em outubro, você sair do supermercado com um pacotinho de ovo de chocolate, aquele pacote, sabe? Parece ovo, né? Fechado. A pessoa vai falar, e olha esse trouxa aí, ele tá comprando ovo de chocolate e nem é Páscoa. Ué, por que eu não posso comprar o ovo de chocolate na Páscoa e qualquer outro dia? Por que o mercado só tem aquele formato de ovo de chocolate no dia da Páscoa? Porque a moda diz que naquele dia eu tenho que comprar daquele jeito e nos outros dias eu não posso comprar daquele jeito. Então veja que a moda, ela não só ela determina a minha atitude de compra, como ela também define o que eu não posso fazer. Esses dias eu estava vendo um programa de televisão, uma mulher e um filho, a mãe e o filho, eles compraram um carro da década de 60 e reformaram o carro até o carro ficar exatamente igual ao original. Aí, se você tivesse dinheiro para comprar aquele carro que está igual ao original da década de 60 e tivesse dinheiro para comprar o carro do último modelo e você só pudesse escolher um carro, qual você compraria? É provável que você compraria o carro de hoje, 0 km. Por que você compraria o carro de 0 km? Porque a moda diz que todo ano o carro que define a tendência e aquilo que a gente deve querer é o carro daquele ano. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus e pedimos assim, sonda-me, ó Deus, lá no Romanos capítulo 12 diz assim, não se conformando a este mundo. Então, se Deus vai me sondar,
ele vai verificar dentro de mim qual é o meu nível de conformação com o mundo que está em volta de mim. E se, quando Israel pede um rei igual os reis das nações, Deus estranha aquele pedido. Quando nós pedimos, Senhor, me dá isso, porque todo mundo tem isto, então eu estou dizendo que o meu referencial é esse todo mundo. Então eu não vou pedir para Deus me sondar, porque se Deus me sondar, ele vai querer encontrar dentro de mim o seu filho. A modelagem baseada no seu filho. O comportamento baseado no seu filho. A expressão do coração baseada no seu filho. Os pensamentos baseados nos pensamentos do seu filho. E quando eu falo seu filho, Jesus, eu estou falando o seu filho, Jesus homem. Aquele que andou entre nós e diz que tudo aquilo que ele via o seu pai fazendo, ele fazia igual. E hoje, tudo que nós vemos o mundo fazer, nós queremos fazer igual. Então o mundo lança uma moda e nós queremos fazer igual. Deixe-me dizer uma coisa. Hoje é muito comum, no meio cristão, por exemplo, fazer uma tatuagem, ok? E a gente vê todo mundo se tatuando. É uma moda, é uma tendência, todo mundo se tatuando. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz que tem um curso. O que é um curso? Você pega um rio e o rio ele vai para o mar. Todos os rios da terra, eles vão correndo para o mar. Um rio cai no outro rio, que cai no outro rio, que cai no outro rio, que cai no outro rio e chega no mar. Agora imagina você o seguinte, você está no Chapadão de Mato Grosso. No Chapadão de Mato Grosso, a terra se inclina para duas direções. Ou ela vai para o norte, ou ela vem para o sul. Então, os rios, tem rios que correm para o sul e tem rios que correm para o norte. Ok. Mas se eu estou lá no Mato Grosso, eu não sei aonde que o rio vai chegar no mar. Eu teria que entrar dentro do rio ou olhar para o mapa até localizar como que o rio chega no mar. Então, dependendo da distância que eu estou, eu não consigo enxergar a direção do rio para o mar. Aí você pergunta, por que a moda hoje é tatuar o corpo? Porque nós estamos falando do salmista que olha para o seu corpo e diz, o meu corpo é aquele que Deus fez. E eu estou grato. Mas a tatuagem, ela é uma colocação de algo sobre o corpo que não pertence ao corpo. Mas por que é tão importante fazer com que todas as pessoas ricas e pobres, altas e magras, homens e mulheres, de todas as línguas, raças e nações, tenham uma tatuagem? Quando a gente vê o rio correndo para o mar, a tatuagem vai chegar na marca do anticristo. A marca do anticristo é algo colocado na mão e na testa que quem não tiver aquela marca não pode comprar e nem vender. Acontece que o mundo está tão habituado a usar a tatuagem que se um dia o gerente do banco disser, vamos colocar uma tatuagem na sua mão e na sua testa para você comprar e vender, você vai falar, mas que diferença, eu tenho tatuagem no corpo inteiro, o que custa colocar uma tatuagem na mão? Então aquele hábito está tão internalizado, está tão normalizado, que a pessoa simplesmente vai colocar uma tatuagem a mais, que é uma tatuagem que lhe permite comprar e vender, e ela não vai ter discernimento que esta sim é a marca da besta. Entenda, tatuar qualquer parte do corpo não é a marca da besta. Mas ele está criando uma tendência de moda. Está todo mundo indo para aquela direção. E indo para aquela direção, vai chegar uma hora que ao invés de ser uma marca na barriga, nas costas, na orelha, nos pés ou no lugar escondido do corpo, o gerente do banco vai falar, é uma marca a mais, coloca uma marca na tua mãozinha aqui, ó,
que você vai passar o código de barra, vai comprar e vender, coloca uma marca aqui. E aí a pessoa fala, mas que diferença, eu tenho tanta marca no corpo, o que custa colocar mais uma? Isto é a tendência do mundo. Então quando nós oramos, sonda-me, ó Deus, e conhece o que está no meu coração e o que está no meu pensamento, nós vamos ter necessariamente que passar por uma confrontação entre aquilo que o mundo está colocando como tendência e aquilo que de fato deve ser a nossa atitude perante as coisas do mundo. Pai, nós oramos a Ti. Porque quando oramos para o Senhor sondar o nosso coração e a nossa mente, o nosso pensamento, o Senhor está selando o nosso comportamento. Porque nós não podemos ter um comportamento em contradição ao que queremos e o que desejamos. E se o Senhor está olhando para o que queremos e o que nós desejamos, então o nosso comportamento necessariamente tem que refletir aquilo que nós somos. Por isso, ó Pai, sonda-nos, Senhor, seja o pensamento, seja o coração, para que nós nos alinhemos alinhemos o nosso comportamento à Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o verso 24, vamos lançar luz sobre isso. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou falar de novo sobre a questão da tatuagem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe um texto na Bíblia que no Antigo Testamento que diz assim, não coloque marca no teu corpo. Ok. As pessoas acham que esse texto não é uma diretriz suficiente para dizer que não podemos fazer uma tatuagem no corpo. Realmente, na Bíblia, nós temos que entender uma coisa. Para nós construirmos uma doutrina, nós temos que ter no mínimo 2 versículos. Porque nós não podemos, em cima de um versículo, construir uma doutrina, porque a gente não sabe a tendência daquela doutrina. Quando nós temos 2 versículos, nós podemos traçar uma reta entre um versículo e o outro, e com isso nós construímos uma doutrina. Então, no mínimo, nós temos que ter 2 versículos. Então, se só existe um versículo dizendo não põe a marca no corpo, então fica muito difícil nós usarmos aquele versículo como referência para construir uma doutrina. Ok. Então, no Antigo Testamento diz, não põe a marca no teu corpo. E as marcas no corpo no Antigo Testamento eram marcas ritualistas que tinha, por exemplo, existe povos que colocam uma marca bem aqui, no meio da testa. Ele entende que essa marca colocada no meio da testa, ela cria um canal de iluminação com as forças espirituais. É como se ela criasse um ponto de entrada nesse ponto da testa e as forças espirituais pudessem infiltrar na sua mente e moldar o seu pensamento a partir daquele ponto na testa. Então, esta marca colocada aqui, ela tem uma finalidade ritualista. Ora, existe uma pessoa que coloca uma marca aqui, mas ela não liga que essa marca aqui, lá naquele outro povo, esta marca tem essa função ritualista. Ele apenas assistiu um filme, viu a pessoa com a marquinha aqui, ele falou, é bonito, eu coloco também, mas ele não ligou uma coisa com a outra. Ok. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele não faz conexão. Jesus disse, você conhecendo a verdade, você faz a conexão. E a verdade liberta você. Ora, a Bíblia diz assim, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, isso passa. Uma tatuagem passa. A pessoa usa tatuagem hoje, amanhã o corpo dela modifica a forma e aquela tatuagem modifica a forma também. Então passa, é tudo passageiro. E aí o apóstolo João diz que tudo aquilo que é passageiro, o amor de Deus não está naquilo. Mas a pessoa, ela olha assim e fala, se a maioria faz, por que eu não posso fazer?
Jesus tinha uma multidão diante dele que era a maioria, e Jesus diz assim, essa multidão é como ovelha sem pastor. Agora, como que você chega, como que eu posso falar algo que se um pastor está tatuado, o membro daquela igreja pergunta para ele se pode usar tatuagem, ele diz, eu uso, pode? Ele também tatua. Então eu fui conversar com a menina, ela chegou para mim e disse assim, César, eu posso tatuar? Eu falei, olha, não tem nada no Novo Testamento que vai dizer que você não pode. Só que existe uma tendência. E a tendência é essa. Se todo mundo tatua o corpo inteiro, e algum dia vai chegar a marca da besta para pôr uma tatuagem na mão e na testa, a tendência do mundo vai ser dizer, olha, se eu ponho marca no corpo inteiro, por que eu não posso pôr marca na mão e na testa? Mas a Bíblia diz que quem colocar aquela marca na mão e na testa, que é a marca da besta, ele simplesmente tem o seu nome excluído do livro da vida. Ele vai para a morte eterna. Então, eu colocando uma marca em qualquer parte do meu corpo, eu estou criando uma tendência que vai apontar, o rio corre para o mar, que vai apontar para Apocalipse capítulo 13, no ponto em que a marca da besta se evidencia. Então, eu estou contribuindo no meu comportamento a normalizar uma coisa que na palavra de Deus diz que é um fluxo caminhando em direção a um propósito. E eu não posso, de maneira nenhuma, entender que aquele propósito é normal. Por isso que a Bíblia diz assim, vê se há em mim caminho mau. Porque há caminho que parece direito ao homem, o fim é morte. Então, se eu não olhar para a finalidade, se eu não for até o final da história, se eu parar a história no meio, eu vou entender que é normal uma coisa que vai apontar para uma direção maligna, para uma direção de morte. Eu não posso... a gente tem... Por exemplo, hoje as pessoas dizem assim, não vou falar da marca no corpo, mas vou falar dos governantes. As pessoas dizem assim, nós temos que orar para que tenha um presidente crente, um presidente do Brasil crente. E nós estamos falando isso de forma quase messiânica, que aquele homem crente, ocupando a presidência, vai tornar o país cristão. Mas a Bíblia diz que vai chegar uma hora que todos os governos do mundo vão entregar o seu poder para o anticristo. E se hoje eu defendo o governo humano como solução para os problemas divinos, e amanhã esse governo humano entregar o seu poder ao anticristo, eu vou ficar a ver navios. Porque eu confiei num homem que a Bíblia diz que este homem, que os reis da terra estão macumunando contra as leis de Deus. Então, como que eu posso imaginar que aquilo que eu tenho posto a minha esperança vai me conduzir a bom termo? Por isso que a Bíblia diz aqui que eu tenho que ocupar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque se eu não ocupo os meus pensamentos com os pensamentos de Deus, a moda faz a minha cabeça. O comportamento dos outros, da maioria, faz o meu comportamento. Porque eu acho que todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Porque eu vejo o meu pastor fazendo, eu posso fazer também. Paulo diz, seja meu imitador. Ok, como eu sou de Cristo. Agora, se eu chamo alguém a me imitar, colocando uma marca no corpo, como que eu vou dizer que esta marca do corpo me faz assemelhar a Cristo? Se eu estou fazendo prevalência em algo passageiro, e a Bíblia diz que aquilo que está no mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre, por que eu estou dando ênfase e valor a uma coisa que é passageira, a uma coisa que não tem poder contra a carne, enquanto que eu deveria estar fortalecendo as pessoas a fazer o que o salmista disse, graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O que é eu fazer, eu enxergar a maneira como Deus me formou? É eu estar satisfeito com o corpo que eu tenho a partir da lógica de que o meu corpo é... Deixe-me dizer,
Uma pessoa que engorda. Uma pessoa que engorda, ela pode estar com problema de hormônio, problema hormonal, e o problema hormonal faz o seu corpo engordar, e o problema hormonal é uma deficiência do corpo que precisa de um tratamento médico, um acompanhamento médico. Mas o que eu estou dizendo isso? Esta parte do meu corpo que está deformando, eu estou trazendo ela a uma normalidade, mediante a consulta médica, que seja, mas é porque eu amo o que Deus me deu. E aquilo que está deformando, aquilo que está modificando o que Deus me deu, eu não quero para a minha vida. Seja então um excesso de peso, ou seja então uma marca do corpo. Por quê? Porque eu estou valorizando aquilo que Deus me entregou naturalmente, aquilo que Deus me teceu, e nisso eu sou grato. Então, quando nós nos deparamos com esta oração, sonda-me, ó Deus, ele está dizendo, olha que eu vou examinar o teu caminho. E você, o que você pensa que é certo hoje, amanhã é morte. Você quer mudar isto? Pai, o Senhor é aquele que nos sonda. Se o Senhor controlar o nosso coração e o nosso pensamento, o nosso comportamento vai ser em conformidade com a tua palavra, não em conformidade com a moda do mundo. Então, Senhor, tem dois moldes e nós temos que saber em que molde queremos nos colocar. Se é nos moldes da tua palavra ou se é nos moldes que o mundo dita. O molde que o mundo dita não nos leva a lugar nenhum senão para o braço do anticristo. Mas o molde que o Senhor nos dita nos transforma a sermos iguais a Jesus e andar com Deus. Então, Senhor, que a gente possa nesse dia escolher qual é o molde que vai determinar a nossa conduta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para a pia de cobre, que está no verso 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, quanto nenhum deles havia ainda. Seja bem-vinda, Vanessa. Veja só, ontem eu fui no shopping e aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu entrei no shopping, tinha uma escada rolante. É normal, você vai entrar no shopping, você tem uma escada rolante para levar dentro da loja. Só que naquela escada rolante tinha duas faixas. Eu tinha que entrar no meio das duas faixas. E aí eu entrei no meio das duas faixas. Quando eu cheguei a 1 metro da escada rolante, tinha um lugar dizendo assim, pare aqui. Aí tinha uma câmera fotográfica na minha frente. Aí aquela câmera fotográfica dizia assim, estava escrito assim, olhe para a câmera. E aí dizia assim, esta câmera está verificando se você está com máscara e vai medir a tua temperatura. Mas olhe para a câmera. Note uma coisa, o objetivo da câmera é medir a temperatura e verificar a máscara. Ora, para verificar a máscara e medir a temperatura, eu não preciso olhar para a câmera. Eu posso olhar para qualquer lugar, já que a pessoa está olhando para a minha máscara e não para o meu olho. E a minha máscara não está no meu olho. Só que você precisa se mexer, que às vezes você para e a câmera não lê. Aí você dá uma mexida e a câmera faz a leitura. Quando a câmera faz a leitura, aí aquela câmera mostra quem você é. O que acontece? No mundo, quando o anticristo colocar a marca da besta na mão e na testa, você vai ter que parar diante de uma câmera e ela vai medir quem você é, vai verificar os teus dados e aí você vai poder comprar e vender. Aquele treinamento para a pandemia é um treinamento para o dia que o anticristo depender da análise facial tua, para saber quem você é, para te dar autorização para alguma coisa. Caso contrário, você não tem autorização. Você não é mais livre para entrar e sair em um lugar.
Se aquela câmera fotográfica não definir que você pode entrar naquele lugar, você não vai poder entrar mais. Então você está sendo treinado, o curso desse mundo, para o dia que o anticristo tomar o domínio. No mundo, lá na década de 40, quando havia a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os espiões tentavam entrar no país. E eles tinham que entrar disfarçados. E quando eles entravam disfarçados, a contra-espionagem examinava tudo para saber se ele era quem ele era. Mas por que eu estou falando dessa máquina aqui? Olha só. O Senhor o meu osso não foi, os meus ossos não foram encobertos. Eu fui formado por ti. Ok? Então, imagina que esta é a minha aparência. Ela foi formada por Deus. Agora, imagina se eu dependesse da minha aparência para entrar no céu. Porque, do mesmo modo que eu posso olhar para essa máquina e dizer assim, esta máquina está me treinando para o anticristo, eu também posso entender o seguinte, esta máquina está me treinando para entrar no céu. Olha só, do mesmo jeito que eu digo, esta máquina, eu estou parado diante dela, ela está lendo a minha face. E se eu for eu, ela deixa eu entrar. Se eu não for eu, ela não me deixa entrar. Por que eu estou dizendo que a máquina do banco, eu não posso entrar no banco se eu tiver uma arma. Então aquela porta do banco, ela diz o seguinte, fica para dentro quem não está armado, fica para fora do banco quem tem um revólver, ok? Ora, por que eu preciso desses aparelhos hoje para verificar se eu sou eu? Porque está escrito assim, Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Quer dizer, todas as vezes que eu entro num banco com porta automática, eu tenho que me lembrar que na cidade de Nova Jerusalém vai ter uma porta que vai ter uma luz e quem estiver em pecado não entra. Da mesma maneira que eu paro diante do shopping e aquela maquininha fica vistoriando o meu rosto para saber se eu estou com máscara, se os meus olhos estão olhando a câmera, se a minha temperatura está certa, da mesma maneira na cidade celestial só entra quem tem o seu corpo lavado com o sangue do Cordeiro. Então eu tenho que entender que da mesma maneira que os homens estão exigindo a minha identidade, Deus também está exigindo a minha identidade porque Deus tem ciúme de mim. Entenda a seriedade disso. Quando eu coloco uma marca no meu corpo, eu tenho que me perguntar se eu estou colocando essa marca para Deus ler a minha identidade ou porque todo mundo está fazendo e eu estou fazendo igual. Quando eu estou usando a moda, eu tenho que entender se essa moda que o estilista está desenhando é uma moda que agrada aos olhos de Deus ou agrada os olhos daquilo que o estilista quer intencionar com aquela moda. Então eu não posso me deixar moldar pelo curso desse mundo apenas porque a maioria faz, e se a maioria faz, todo mundo está salvo, porque a maioria justifica. Existe um adágio popular que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Mas a voz do povo gritou, crucifica-o, crucifica-o, e a voz do povo matou Jesus Cristo. Então a voz do povo, ela não é referência, ela não é norte, ela não é baliza para que nós possamos moldar o nosso comportamento de acordo com a voz do povo. O nosso comportamento deve ser moldado de acordo com a voz de Deus. É por isso que nós temos que entender, os teus olhos me viram, e aquilo que ele criou, aquilo que ele moldou,
é adequado o suficiente para aquilo que ele planejou. E quando eu não concordo com o molde de Deus, quando eu não concordo com a maneira como Deus trabalha comigo, como eu não concordo com a maneira como Deus quer que eu viva, como eu não concordo em agradar a Deus, então eu estou em prejuízo. Eu estou edificando a minha casa sobre areia e não sobre a rocha. Eu não estou enxergando o peso da eternidade. Eu só estou enxergando a aparência desse mundo. E a aparência desse mundo passa. E eu poderei chegar na eternidade sem absolutamente nada. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que esse treinamento é o mesmo treinamento que Deus nos coloca e submete. Que da mesma maneira como somos treinados por esse mundo a olhar a quem somos na nossa identidade, na Cidade Santa também haverá uma porta com uma luz e só vamos cruzar se preenchermos aqueles requisitos. É isso que a gente tem que entender. É que quando estamos diante de uma máquina que faz a nossa leitura, o homem quer saber se nós somos quem somos. Mas do mesmo modo, Deus também quer saber se nós somos quem somos. É isso que nós temos que entender. Cada vez que somos submetidos a um check-in de identidade diante dos homens, nós também somos colocados em um check-in de identidade diante de Deus. E a pergunta que temos que fazer é, nesse check-in de identidade, nós somos quem somos ou somos o curso desse mundo? Pai, que a gente possa entender que o nosso comportamento reflete a nossa identidade. Que se nosso coração e a nossa mente está selada na Tua palavra, a nossa atitude tem que ser em conformidade com a Tua palavra. Então, nos ajude, Senhor, a encher o nosso coração e a nossa mente com a Tua palavra, para que sejamos moldados por Ti e não pelo mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A frase do dia é: seja minha a tua vontade, Senhor. Seja minha a tua vontade, Senhor. Isso está no Salmo 139, verso 21 e 22. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Isso está de acordo com tudo o que temos falado até agora. Eu quero que vocês entendam uma coisa. É muito fácil nós dizermos assim: eu não tenho que ser de acordo com o mundo, ponto. E eu criticar os outros que agem de acordo com o mundo. Entenda uma coisa: o molde de Deus é dado ao povo de Deus. Então, a pessoa tem o direito de viver a vida que deseja viver. Eu não posso interferir na conduta de uma pessoa para mudar a forma com que essa pessoa viva. Olha o que nós estamos dizendo. Os pensamentos de Deus são os meus pensamentos. O que enche o meu coração é a palavra de Deus. Entenda, irmão Paulo, Deus não quer o coração. Deus quer o indivíduo por inteiro. A obra de Deus começa no coração. Mas Deus não quer o coração. Ele não construiu o homem de coração, só com o coração. É isso que nós temos que entender. Ele construiu um homem com corpo, com cabeça, tronco e membros. Com corpo, alma e espírito. Ele construiu o homem por inteiro. Então ele quer o homem por inteiro. O que é ter o homem por inteiro? É o comportamento do homem ser a imagem do Filho de Deus. Agora, o comportamento do homem muda a partir, não é nem do coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem engana o homem. O coração do homem só Deus consegue esquadrinhar. Então, Deus quer, primeiro, que a gente ouça a palavra e a palavra de Cristo.
A fé vem pelo ouvir. Tudo dentro de nós é acionado por aquilo que ouvimos. Então a gente tem que enxergar a coisa por completa. A palavra de Deus tem que entrar no meu ouvido, tem que mudar a minha forma de pensar, alimentando o meu coração, para que Cristo habite pela fé no meu coração, para mudar o meu comportamento. Então a obra de Deus, ela é completa. Quando nós estamos orando, sonda-me, ó Deus, ele está olhando o nosso coração. Olha aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos. Mas depois ele fala, olha o meu caminho. Vê se o meu caminho está indo pelo curso do mundo ou o meu caminho está indo pela vereda eterna. Então ele está dizendo, sonda o meu coração, olha para o meu pensamento, porque eu quero saber se o meu coração e o meu pensamento está guiando o meu caminho. Então, Deus não quer só o coração. Deus não quer só o pensamento. Deus quer o homem por inteiro. Por isso que fala, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí ele fala, para que não fique dentro de nós, ele fala, ame o teu próximo como você ama. Quer dizer, o amor de Deus começa no meu coração, vai para a minha alma, ocupa o meu entendimento, atinge o meu irmão e molda a consciência que eu tenho do meu corpo, do meu ser, do meu corpo por inteiro. E o que a gente se perde é porque a gente acha que Deus quer o meu coração, então não importa o meu comportamento. Ora, se não importa o meu comportamento, como é que eu vou ser o modelo de comportamento para o outro? Porque o outro só vai conseguir me imitar se eu estiver imitando Jesus. Agora, se aquilo que eu estou imitando não corresponde à imitação, àquilo que Deus é, então como é que eu me torno referência para o outro? Percebe como a gente às vezes se apega numa coisa, não, Deus quer o meu coração. Não, Deus me quer por inteiro. Ele começa no meu coração e nem começa pelo meu coração, ele começa pelo meu ouvido. Eu ouço a palavra de Deus, eu adquiro o molde de Deus, ela atinge o meu coração, eu mudo o meu comportamento e a minha vida é de toda agradável a Deus. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender, por exemplo, a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica, ele vem e ele diz assim, para a igreja aos Tessalonicenses. No capítulo 1, ele diz assim, o nosso evangelho chegou até vós, em plena convicção, porque vocês sabem o nosso procedimento, ou seja, a nossa atitude, e vocês se tornaram os nossos imitadores, porque vocês receberam a palavra em meio a muita tribulação, com alegria, e vocês se tornaram um modelo de comportamento para todos os crentes na Macedônia. E a fé de vocês se provou para todos. Então Paulo está dizendo, olha, se a palavra de Deus entra no meu ouvido, ocupa os meus pensamentos, molda o meu coração, ela determina o meu comportamento. E aí eu me torno exemplo para quem me observa. E ao me tornar exemplo para quem me observa, ele vai perceber que eu estou imitando Jesus Cristo. Então nós temos que entender que há dois moldes a que nos podemos submeter. O molde do mundo, o molde de Deus. O molde do mundo é como um rio que leva para o braço do anticristo, o braço da besta, o braço do falso profeta. Tudo que o mundo faz está levando para a besta. Tudo que Deus faz está nos levando para a vida eterna. O peso de Deus sobre nós, ele é leve porque ele nos molda para a eternidade. O peso do mundo, ele é pesado porque ele conduz para o braço do anticristo. Agora, para onde você quer caminhar? Para a presença de Deus, andando com Deus, se comportando como Deus, como servo de Deus,
entendendo a magnitude do que Deus faz com você, ou você se comporta de acordo com o molde desse mundo, de acordo com a moda, de acordo com a tendência, de acordo com as coisas que são passageiras, e você não vê conflito no molde do mundo em detrimento ao molde de Deus. Então fica esta palavra. Para o homem, há caminho que parece direito, o fim dele é morte. Então eu tenho que entender o que Deus faz. Eu tenho que amar a Deus com o coração, com a alma, com o entendimento, para que eu ame o meu próximo, quer dizer, o que Deus faz comigo externe na minha atitude para com o meu próximo, e aí eu vou enxergar que eu consigo amar a mim mesmo e por inteiro como eu sou. Então Deus me quer por inteiro. Ele começa por um lugar esta obra, mas ela tem que atingir todo o ser, e ela tem que atingir toda a expressão da nossa vida. Pai, que nós possamos entender que o molde que o Senhor tem para nós tem que refletir na nossa atitude e nos nossos relacionamentos. Por isso, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento. Qual é o teu molde? Como é que o Senhor trabalha conosco? E como isso reflete no nosso testemunho perante os homens. A nossa meta é ser um modelo de quem anda com Deus, para que os outros possam espelhar em nós este modelo e andar com Deus como nós estamos andando, sendo imitadores nossos de Jesus Cristo, o nosso verdadeiro modelo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado e que esta manhã e durante esse dia você pense bastante sobre qual é o molde que molda o teu comportamento, a tua atitude, a maneira como você enxerga as coisas à tua volta e como elas refletem naquilo que você é. E qual é o molde que você traz de dentro de você. E como este molde toma conta dos teus pensamentos, toma conta do teu coração e molda a tua atitude. Nós temos que entender isso porque não é tarefa fácil. O velho homem nos engana. E muitas das coisas que nós achamos que é coisa nossa, é de homem e de mulher de Deus, na verdade é um caminho mau, e esse caminho mau está nos levando, na verdade, para o braço do anticristo e não para a presença de Deus. Então a gente tem que ter essa percepção. E quando a gente estiver numa porta automática, que ela estiver examinando o que nós somos por fora, que a gente possa pensar que Deus também está fazendo essa mesma análise de nós. Se aquilo que somos por dentro está refletindo aquilo que somos por fora. Que o Senhor seja louvado e lhe abençoe nesse dia.